te lembrar da nova edição do programa Faces da Beleza. Está imperdível. Você vai assistir? Claro que sim, né? Você vai ver Luísa Freitas, assim, falando de beleza, saúde, empreendedorismo. Vem comigo. Um vira-lata virando estrela global. O Brasil na moda. Um mês para se ter consciência. Eu sou Alan Raposo e está no ar o Notícias Impactantes. Você imagina um vira-lata caramelo virando estrela global? Pois é, aconteceu. O filme Caramelo da Netflix não só dominou o top 3 mundial, como fez o Brasil inteiro sorrir e chorar. Com Rafael Witt e o carismático Amendoim, a história mistura amizade, superação e aquele toque brasileiro que a gente conhece e ama. Críticos elogiaram a sensibilidade da direção e nas redes o nosso caramelo virou febre. Gente postando memes, chorando e até abraçando seus pets depois de cada sessão. O vira-lata mais amado do Brasil virou símbolo nacional e o filme ajudou a promover a adoção responsável de animais, além de mostrar que nosso cinema pode sim emocionar o mundo. O Brasil está na moda e não tem como negar. O Oscar 2025 já foi histórico. Walter Salles levou a primeira estatueta brasileira de melhor filme internacional com Ainda Estou Aqui. Fernanda Torres brilhou na disputa de melhor atriz. E o Brasil fez barulho. 104 milhões de interações nas redes, a maior audiência do Oscar em 20 anos, e os comentários em português dominaram os perfis oficiais da academia. E a temporada continua. Wagner Moura, como agente secreto, já virou fenômeno no Instagram do Oscar, com mais de 450 mil curtidas e 100 mil comentários em poucas horas. A nossa torcida já está organizada e em clima de Copa do Mundo, e o mundo descobrindo o poder do Brasil. Mas não para por aí. Tivemos Príncipe William jogando bola no Rio, Shawn Mendes curtindo na casa da Ivete na Bahia, Dua Lipa cantando em português ao lado de Caetano Veloso e Carlinhos Brown em São Paulo, e todos eles caindo no samba experimentando um pouco do que é ser brasileiro. O funk brasileiro está cada vez mais invadindo as playlists internacionais, embalando desfiles, campanhas, comerciais e até o TikTok dos gringos. Sem falar nos prêmios. O Grammy Latino foi praticamente verde e amarelo esse ano. Lineker levou 3 troféus, incluindo melhor álbum pop contemporâneo e melhor canção em língua portuguesa com veludo marrom. Lued Luna levou melhor álbum de música popular brasileira. Baiana System venceu na categoria rock alternativo. João Gomes e Mestrinho foram premiados com o melhor álbum de raízes. E até o Sorriso Maroto garantiu o troféu de samba e pagode. E na moda, Comme des Garçons abre loja no Brasil, H&M chega com força e a queridinha do Activewear, Alô Yoga, também desembarcou aqui no Brasil. No setor de beleza, gigantes como Valentino Beauty, Dolce & Gabbana Beauty e The Ordinary já estão investindo pesado no nosso mercado. Isso não é só expansão, é sinal de que a nossa estética tropical e a nossa vibe estão inspirando o mundo. Por que isso agora? Porque o mundo busca autenticidade e nós temos de sobra. Nós misturamos ritmos, cores, histórias de um jeito único. É diversidade virando tendência, com memes, gírias e trends brasileiras atravessando fronteiras. Então prepare-se, seja no stream, nas passarelas ou nas playlists, o Brasil está ditando moda e ritmo para o planeta. Quem diria, né? De um caramelo nas telas ao funk nas pistas, passando por marcas de luxo, artistas internacionais e prêmios globais, o Brasil está brilhando. E pelo jeito, essa onda só está começando. Esse foi o Notícias Impactantes do programa Faces da Beleza. Até a próxima! Você já ouviu falar sobre harmonização de bumbum? Eu vou falar um pouco sobre esse assunto hoje, quais as suas indicações, quais os produtos utilizados, em que casos seria muito
benéfico fazer esse procedimento de harmonização do bumbum. Sou a doutora Camila Franklin e eu vou falar um pouco sobre esse assunto para vocês hoje. Bom, o procedimento de harmonização do bumbum envolve uma série de procedimentos, na verdade, depende do seu objetivo e das suas necessidades também. Nós podemos aplicar diversos produtos, como por exemplo, bioestimuladores de colágeno, que vão auxiliar no tratamento da celulite, da flacidez, deixar o bumbum mais durinho, com um formato mais redondinho. A gente pode também lançar mão da aplicação de preenchedores de ácido hialurônico com uma reticulação específica para essa área do bumbum, para poder fazer um contorno melhor na região. Que tipo de produtos nós podemos utilizar nesse procedimento de harmonização do bumbum? Nós podemos utilizar bioestimuladores de colágeno, que são produtos que vão ajudar o nosso organismo a produzir colágeno naquela região. Então, esse produto vai auxiliar no tratamento da celulite, melhorando bastante o aspecto da pele do bumbum. Vão deixar a região mais durinha, mais firme, tendo uma pele mais consistente nessa área, né? Então, é aplicada uma quantidade muito grande de bioestimulador de colágeno na região, normalmente o equivalente a umas 4 seringas, e a gente tem um resultado muito positivo com esse tipo de tratamento. Além da aplicação dos bioestimuladores de colágeno, a gente pode também utilizar o recurso de aplicar preenchedores à base de ácido hialurônico com alta reticulação, que é o indicado para aplicar nessa região do corpo, né? E isso a gente vai conseguir um contorno melhor, dependendo do formato do bumbum e do que a gente queira alcançar com essa aplicação, e também preenchimento de falhas. Tem pessoas que têm uma área com uma depressão muito grande e a gente pode aplicar esse preenchedor para poder nivelar a pele nessa região onde tem essa depressão, fazendo um contorno mais harmonioso. Além dos preenchedores, nós podemos utilizar também a aplicação de enzimas para garantir um formato mais interessante para essa região do bumbum. Por exemplo, tem pessoas que têm aquela gordura logo abaixo da curvinha do bumbum, que a gente chama popularmente de bananinha. Essa região incomoda muita gente. Então a gente pode aplicar enzimas nessa região para facilitar a queima de gordura localizada nessa área da bananinha, fazendo um contorno mais interessante para o bumbum. Eu vou falar um pouquinho sobre os formatos de bumbum, alguns, né, para vocês terem uma ideia de protocolos de harmonização dessa área do corpo. Então, tem pessoas que têm um formato de bumbum mais quadrado, né? Essas pessoas que têm esse formatinho mais quadrado de bumbum podem se beneficiar desse protocolo de harmonização de bumbum. Lembrando que esses protocolos podem ser personalizados, então vai depender da necessidade de cada paciente. Então, esse bumbum mais quadrado, a gente pode utilizar esses recursos que eu falei, aplicação de bioestimulador, se for um bumbum que tem mais celulite, flacidez e precisa desse tratamento, preenchimento estratégico para trazer o bumbum para um formato mais redondo nas laterais, e também a aplicação das enzimas para dar aquela contornada interessante no bumbum. Tem gente que tem um bumbum, como eu já falei, com essa gordurinha da bananinha, ou tem um excesso de gordura mais na área alta do bumbum, que a gente também pode modelar com esses recursos. Além disso, né, muitas pessoas têm chegam com a demanda de eu quero empinar um pouquinho mais o bumbum. É possível fazer isso com a harmonização de glúteos? Sim, é possível. Você pode ainda lançar mão desses recursos e aplicar em pontos estratégicos para obter esse formato do bumbum mais empinadinho. E o legal desses produtos é que são produtos que são biocompatíveis. Então, você vai ter absorção desses elementos ao longo do tempo no seu corpo e você não vai ficar com nenhum resíduo, não ficando nada no seu corpo, como por exemplo, quem utiliza a aplicação de PMMA, que já é uma substância que não é absorvida pelo organismo, então ela vai permanecer, a não ser que seja removido cirurgicamente, isso é uma coisa bem complicada, né? Agora, ácido hialurônico,
bioestimuladores e também as enzimas são produtos que são super seguros e super interessantes assim, para essa aplicação, com o objetivo de harmonização do bumbum. Bem, pessoal, então espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido algumas dúvidas. Se ficou alguma dúvida adicional, pode colocar aqui nos comentários que nós vamos responder. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Hoje eu estou aqui na Lips Saudável para conhecer, é claro, esse lugar aqui que faz maravilha no seu sofá e no seu carro. Vem comigo. Mulher guerreira que conquista o seu valor. Mulheres Extraordinárias é o quadro. Você é uma mulher extraordinária? Ou seja, mulher, estrela extraordinária. Estrela, qualquer uma pode ser. Mas eu quero saber se você quer ser uma mulher extraordinária. Qual a diferença? A estrela, ela só brilha. A extraordinária, não. Além dela brilhar, ela tem, muita inteligência, porque ela quer avançar. E para avançar, tem que fazer igual essas mulheres daqui. Vamos contar um pouco da trajetória delas de vida e você que está em casa vai se encontrar em cada uma dessas histórias. Vamos ouvir? Vamos começar pela Rose. Tudo bem, Rose? Tudo bom, tudo ótimo. Fala um Sou a pouco. Rose Costa, arquiteta e urbanista, gestora de obras. Olá, eu sou a Cris Gomes, maquiadora. Olá, sou a Gabriela e sou empreendedora no ramo de semijoias. Olá, sou Alessandra Santos, advogada, idealizadora e coordenadora geral de projetos sociais, culturais, artísticos e desportivos, palestrante e escritora. Olá pessoal, eu sou a doutora Carolina Zapalá, sou cirurgiã dentista, professora universitária, sou palestrante e sou fundadora e diretora do Instituto Carolina Zapalá. E eu sou a Rose Cabral, psicanalista. A doutora Rose Cabral já vai fazer parte aqui do quadro. Vai funcionar como uma terapia de grupo. Nós daqui e você de casa. E aí você vai se achar. Você vai se encontrar com essas histórias maravilhosas. Para que você de casa possa ouvir e se identificar com uma delas. Doutora Alessandra, por favor, poderia contar um pouquinho da sua trajetória de vida? Claro, com o maior prazer. Bom, sou Alessandra Santos. A minha trajetória de vida é similar a inúmeras mulheres, né? Eu sou oriunda da periferia carioca, da Zona Norte, de Madureira, já cantada aí em verso e prosa. E eu, como uma menina
negra, oriunda do subúrbio, sempre tive que batalhar muito, né? E como meu falecido pai e minha falecida mãe sempre me falaram, o importante é você ter estudo, né? Para você ter a sua autonomia financeira, e a minha trajetória é pautada nisso. Eu tenho até um lema, um bordão, que é: na vida não tem atalho, é estudo e trabalho, e é claro, aliado à fé, porque sem fé a gente não chega absolutamente em lugar nenhum. Então, a minha trajetória sempre foi assim, passando por diversas dificuldades, mas sempre com resiliência, sempre com sabedoria, sempre desistindo. As pessoas costumam muito dizer, só vem o close, né? A gente aqui falando, dando entrevista, mas não vê os nossos corres, tudo que nós passamos ali, enfrentamos no dia a dia, desde a questão do racismo, porque a nossa sociedade é uma sociedade pautada ali, infelizmente, ainda no racismo estrutural, e além da questão do etarismo, porque a gente associa muito ao etarismo as pessoas idosas, mas não, o etarismo também acontece com as pessoas mais jovens. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, então eu entrei muito cedo para a minha universidade, me graduei em Direito na Universidade Gama Filho, bem jovem, então é toda uma trajetória daquela desconfiança, nossa, uma menina negra, tão jovem, já advogada? E as pessoas achavam que eu era estagiária. Porque uma menina negra tão jovem, aí ela deve ser estagiária, ela não deve ser advogada. Aí você tem que ir lá pegar sua carteira vermelha da OAB e provar que você não é estagiária. Nenhum demérito a nenhum estagiário ou estagiária, até porque eu também já fui. Mas naquele momento eu estava como advogada. Então é o tempo inteiro você tendo que provar para a sociedade, né, que você, apesar de jovem, você é advogada. Só a título aqui, eu tenho 28 anos de advocacia. Então, vocês imaginem essa figura aqui, 28 anos, mais jovem. Então, quanto que eu tive que resistir de chegar e falar, nossa, gente, você se forma, você estuda, você passa por toda essa dificuldade, você tem que estar a todo momento reafirmando que você é sim uma advogada. Então, assim, a minha trajetória de vida sempre foi pautada nisso, com muito estudo, com muita dedicação, com muita cautela, resistência e resiliência, porque não adianta você ficar só se vitimizando, não adianta, você tem que ir à luta. Não é fácil, eu não vou aqui dizer, tudo são flores, o céu está de brigadeiro, é o país da Alice no País das Maravilhas. Não, mas a gente precisa avançar com todas as dificuldades, e até hoje eu atualmente sou diretora no sistema da OAB do Rio de Janeiro, na CAARG, que é a Caixa de Assistência da Advocacia, e a gente vive numa gestão que em 94 anos, eu comentava isso aqui nos bastidores, é a primeira vez que nós estamos tendo uma mulher à presidência, porque a advocacia sempre foi muito masculina, né? E a advocacia agora não, aqui no Rio de Janeiro, mais da metade são de mulheres advogadas. E aí as mulheres negras avançando na diretoria, né? Isso está começando agora. Então a gente ainda tem muita barreira, nós ainda temos muitas coisas a transpor. Não é fácil, mas a gente precisa a cada dia acordar e pensar, vamos lá, vamos vencer, temos competência, temos capacidade para isso. Eu fiz aqui um resumo, né? Mas o que eu quero deixar aqui para todas nós, que é isso, nunca foi fácil e não continua sendo fácil, mas você aí do outro lado, não desista, levanta cedo, acorda, se tiver que dormir tarde, o pessoal da teoria do sono vai aqui, não vai gostar, mas se você tiver que dormir tarde porque você está estudando, não tem problema, faça isso de vez em quando, e só o estudo e o trabalho é que vai conseguir que a gente tenha a nossa autonomia financeira, a gente dê a guinada na nossa vida e a gente trace aí o nosso caminho. E eu vim da dança,
assim como Luísa. E aí depois eu dei esse giro de 360 e fui aí para a carreira jurídica e fui para o direito. Mas eu sou, até hoje, eu gosto muito de arte, cultura, enfim, ao longo do programa eu vou falar mais um pouco aí desse lado. E eu estou muito honrada, Luísa, com esse convite para estar aqui ao lado dessas mulheres, como você disse, brilhantes, extraordinárias. E o futuro aí, eu acredito muito, de as mulheres virão e já estão vindo. Obrigada. Gratidão. Bem, ela disse uma coisa muito séria. Mulher negra, preta, nesse país ou em qualquer outro país é muito difícil. Ainda mais quando a gente está guinando para vencer. Então as pessoas, elas olham para a gente e não dão muita credibilidade. E mulher pode ser negra, pode ser branca, pode ser gorda, pode ser magra, pode ser de qualquer religião. Ela tem direito de ser quem ela é. Vamos lá, doutora Carol? Essa mulher poderosa também. Obrigada, Luísa. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua generosidade e o convite. Desde que eu a conheci, sempre muito gentil. Uma mulher que brilha e que tem a preocupação de fazer as outras brilharem junto. Então eu me sinto totalmente honrada de estar aqui com você neste programa tão especial e com essas outras queridas mulheres aqui, também estrelas que brilham. E vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Então eu sou cirurgiã dentista, como a primeira cirurgiã dentista da minha família, então não tinha outros dentistas. Eu fui desbravando, né? Então a minha mãe, nós somos 3 irmãos, e lá em casa também a trajetória era assim, tem que estudar, não tem jeito, não tem outro caminho. Ou estuda. Então nós fomos pautados nessa trajetória de estudar e de ter fé para a gente poder conquistar o que a gente quisesse ser, né? Para onde a gente trilha ali que a gente quer alcançar, né? Então eu sou mineira, sou de Juiz de Fora, é pertinho do Rio, mas é mineiro, tá, gente? A minha nora é de Juiz de Fora. Então, ela só tem mulheres brilhantes também, né? Ah, então, isso aí, eu concordo. Então, eu sou mineira, a minha formação foi na Universidade Federal de Juiz de Fora, fiz as minhas especializações e depois que me formei, fui para o mundo trabalhar e vim para o Rio de Janeiro, né? Então, no Rio de Janeiro, eu comecei a trabalhar como dentista e entrei no Exército, nas Forças Armadas, através do meu currículo. Também não tinha ninguém na minha família no Exército. Então, foi um período engraçado da minha história, porque eu achava tudo diferente, aquele mundo, né? E a gente lá anda, corre, vai! E aí foi uma etapa muito legal, importante na minha vida, porque foi grande aprendizado. Conheci o meu marido, moramos na Amazônia, fronteira com a Venezuela. Meu filho, sou mãe, tenho um filho de 11 anos, tinha 1 ano e 3 meses. Então a gente morou em alguns lugares desse Brasil aí maravilhoso. Eu pude conhecer vários Brasis, eu começo falando isso, vários Brasis dentro do Brasil, né? Então pessoas diferentes, culturas diferentes, mas sempre com a preocupação da minha profissão, que era cuidar do sorriso e da saúde bucal das pessoas onde quer que a gente estivesse, né? Pessoas que nem falavam português, então eu atendi muitos indígenas e Yanomamis que não falavam português. Então a gente vencia a barreira da linguagem em prol de uma saúde, em prol do bem-estar desses pacientes. E eu pude, com muita dificuldade também, passando o tempo, fazer o meu mestrado, doutorado, sempre acreditando que o estudo, como a Alessandra disse aqui antes, nos liberta, nos faz vencer barreiras, né? Então eu tinha muita vontade, valorizo o estudo. Hoje eu sou professora universitária, eu posso transmitir a odontologia de excelência para os meus alunos, é o que eu tento fazer. Então a minha mensagem, a minha preocupação é essa, transmitir a odontologia de excelência para os meus alunos. Então eu sou professora universitária, sou palestrante hoje. Continua no Exército?
saí do exército. Foram 8 anos, eu fui temporária, né? Fiquei os 8 anos e foi uma vivência maravilhosa, com muitos aprendizados também, né? Lá a gente faz um pouco de tudo, né? Conheceu o marido? Conheci meu marido, exatamente. Isso aí. E aí hoje eu sou palestrante, eu já palestrei na Universidade de Nova York, falando da nossa odontologia. Então, assim, são conquistas que para mim são muito valiosas. Eu acho que todas nós mulheres devemos valorizar e comemorar cada conquista, por mais que as pessoas olhem e achem assim, que pequena ou que bobeira, mas só você sabe o seu calo, o quanto você abriu mão para chegar naquela conquista. Então não existe, gente, eu queria deixar essa mensagem também para as mulheres, não existe conquista pequena. Toda conquista é grandiosa, porque só você sabe o quanto se dedicou para aquele resultado, né? Então eu hoje tenho o Instituto Carolinas Apalá, que é o meu consultório, né, aqui no Rio, onde eu ministro cursos também para os alunos, para profissionais dentistas já formados se atualizarem. Então, o Instituto hoje tem essa preocupação com a minha direção de oferecer técnicas modernas, o que tem de melhor no material da odontologia nacional e internacional, mas com acolhimento humanizado. Porque a gente pode, né, eu costumo falar essa frase de Jung, a gente pode dominar todas as técnicas, mas ao tocar em outra alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, independente se a gente é uma profissional de saúde, uma da área de direito, ou aqui temos vários profissionais, né, da engenharia, da beleza, a gente tem que tocar em outra alma humana. É outro ser humano que está ali, é o amor de alguém. Então, eu sempre prezo esse cuidado com a pessoa que está ali. E por isso a gente transparece, né, ali a odontologia de excelência, devolvendo saúde, bem-estar, autoestima, para um sorriso verdadeiro, né? Porque aí quando eu vejo ontem, vou contar um caso rapidinho, ontem estávamos devolvendo um sorriso verdadeiro com as alunas na faculdade e quando a gente instalou o dente, muitos anos que a paciente não tinha, ela chorou igual criança. Mas ela ficou muito emocionada e a gente na hora, não, fica calma. E ela pediu desculpa e a gente falou assim, não, é o seu momento. Esse choro, essa alegria no brilho dos nossos pacientes não tem preço. Cobre todas as noites que eu fiquei sem dormir, todos os meus esforços por estudar e buscar mais para passar o melhor para os nossos pacientes, para os meus pacientes. Então é isso que eu queria deixar, um agradecimento, gratidão a Deus, tudo com muita fé, porque eu acredito que a gente tem que ter uma espiritualidade para nos sustentar, porque não é fácil, como a Alessandra mesmo disse, não é fácil, a gente tem que vencer barreiras, a gente tem o fato de ser mulher, mãe, e ter a dona de casa, o marido, saber o que vai ter para janta, o que tem na geladeira, e ao mesmo tempo a gente está pensando no que tem aí da tecnologia do mundo da saúde, e a gente é 1001 utilidades ali, né? A gente tenta fazer o nosso melhor. Então, mulheres, não fiquem paradas, valorizem a sua conquista e estamos aí para isso, uma apoiar a outra. Esse quadro aqui hoje é sensacional, ouvir um pouco da história de cada uma e saber que nós podemos ter o apoio uma das outras é fundamental, é brilhante isso. Eu agradeço mais uma vez, querida. Tá? Você está assistindo o quadro Mulher Extraordinária com a vida dessas mulheres aqui? Então fique ligadinho aí que logo depois da propaganda nós voltamos e olha, o programa está incrível.
Vocês ouviram a doutora Carolina Zappalá falando de uma coisa muito importante. Inclusive, eu gostaria muito de chamar a atenção dos dentistas aí. Hoje nem tanto, mas no meu tempo, a maioria dos pais, né, pelo menos na minha época e na minha classe social, os pais não tinham dinheiro para pagar um tratamento dos seus filhos e acabavam extraindo o dente. E muita gente hoje, por volta da idade de 40, a doutora sabe que eu não estou mentindo, eu também, você que é dentista em casa, muitos não têm um sorriso bonito. Eu queria chamar você, dentista, para fazer uma coisa que Jesus nos ensinou, doar. Tem religião que doa 10% daquilo, né, do seu, daquilo que arrecada, se ganha, da sua labuta. Por que você não doa também um sorriso bonito para alguém que precisa? Porque quando você doar, você vai estar agradando a Jesus, a Deus que está no céu, e aquilo vai fazer muito bem para você. Você viu uma mulher poderosa, começou uma trajetória de vida, hoje ela é dentista, ela ajuda outras pessoas. Mas por que você de casa, que é dentista, não faz a mesma coisa? E você, mulher, que acha que não vai chegar em lugar nenhum, ó, olha o exemplo aí dessas mulheres. Doutora Rose também. Nós temos duas Rose hoje nesse quadro. Doutora Rose Cabral e a nossa amiga que é arquiteta. Sou arquiteta, urbanista, sou gestora de obra, uma carreira bem difícil nessa área da construção civil, porque eu lido com homens o tempo todo. Poucas mulheres são definitivamente da questão de obra, existem muitas, mas infelizmente ninguém chegou até a mim ainda com a função de pedreira, de encanadora, de pintora, né? Eu preciso muito, eu gostaria até que, se tiver alguém que seja do ramo, mulher, que venha falar comigo. A AR Arquitetura e Design, que é a minha empresa, ela contrata e quer ter na equipe mulheres assim, que sejam do ramo da construção civil e que possa trabalhar comigo na equipe para que eu possa difundir isso, que eu acho que é muito importante, todas as mulheres, porque eu, além de dar aula no SENAC, aqui do Rio de Janeiro, eu também estudei com mulheres que eram desse ramo, mas elas não me procuraram. Então, eu já estou assim, solicitando quem queira trabalhar comigo para fazer obras, fazer construção. E então, como eu disse, eu já dei aula para alunos no SENAC, RJ. A carreira de gestora foi justamente porque eu faço projetos de arquitetura, mas os clientes sempre pediam para que você não tem uma equipe para poder cuidar. Mas aí a minha questão na gestão é justamente ir para a obra e ficar na obra junto com os pedreiros, com os profissionais, para que eles possam fazer exatamente aquilo que está no projeto. Porque às vezes é difícil ter alguém para poder tá ali tomando conta, não fazer alguma coisa errado, porque eu lido com os sonhos, e o sonho dos clientes é ver tudo aquilo que está no projeto bem executado. Somente quando é casa própria. Exatamente. A questão da corporativa, né, o projeto corporativo, ele é mais rápido, ele é mais dinâmico, ele consegue justamente atender rapidamente o cliente. O projeto justamente residencial, ele demora um pouco mais, porque todos os detalhes, não que o corporativo não seja, mas o residencial, ele tem mais brilho, mais enfoque, mais detalhes. Mas é o calor familiar, né? É você ter uma casa onde você se sinta bem dentro dela. E o conforto faz parte desse sentir bem. Exatamente. E uma questão também que tem uma estigmativa a respeito de que a mulher na obra não é como mulher no volante.
né, o pessoal não tem credibilidade. E justamente a mulher na obra, ela consegue ver maiores detalhes, prestar atenção se o profissional está ali fazendo o serviço mais corretamente. Mas, enfim, a minha trajetória foi com dificuldade, lógico, principalmente nessa área, mas eu consegui driblar e consigo resolver todas as coisas dentro de uma obra. Obrigada. Bem, vocês viram aí. Olha, eu vou contar um segredinho para vocês, mas antes eu vou contar um filme, Flashdance. Quem viu esse filme? A menina, né? Como é que a gente pode dizer que fugiu? A bailarina, né? Ela era uma pessoa que trabalhava com obra. Ela se misturava com homens e ela fazia ali. Ela tinha um sonho de ser bailarina, mas ela tinha uma profissão que não tinha nada a ver ser bailarina. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque às vezes você acha que para a mulher ser delicada, ela não pode fazer uma obra, ela não pode fazer nada. Vou te contar uma coisa. Há muitos anos atrás, para eu criar meus 2 filhos sozinha, eu ficava mudando de casa. E quando eu mudava, eu tinha que pintar, porque eu não tinha dinheiro para pagar pintor. Então eu comecei a fazer cursos para fazer uma parede bonita, né? Pintar com perfeição. E hoje eu faço tudo. Se eu tiver de trocar um chuveiro na minha casa, eu troco. Se eu tiver de fazer uma pintura na minha casa. Os móveis da minha casa eu conserto, porque eu sou filha de marceneiro. E tenho muito orgulho, porque mulher é para isso, é pau para toda obra. E elas vão te procurar, eu tenho certeza. Eu posso só completar Pode, mais um detalhe? pode. Eu também faço legalização de projetos, faço regularização de imóveis e de obra. E também empreendo na parte de fiscalização estrutural. Então, a gente tem algumas residências que precisam de fiscalizar, principalmente para a questão de vistoria, para compra e venda. Então, se precisar, estou à disposição para poder fazer tudo. Agradeço imensamente a você por essa oportunidade, Luísa. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada. Vamos lá, dona Cris Gomes. Cris Gomes é minha maquiadora, uma maquiadora excelente. Ela vai falar um pouquinho da trajetória dela de vida. Então, eu sou maquiadora, como a Luísa falou, e a minha trajetória com a beleza, eu costumo dizer que vem desde novinha, desde criança, porque a minha mãe, ela trabalhou com produtos de beleza. E então eu sempre a via ela se arrumando, cuidando da sobrancelha dela, ela cuidando da pele, ela cuidava dos meus cabelos. Então a minha mãe sempre foi a minha inspiração. E a realidade, a gente não podia estar em um salão de beleza todo sábado ou toda quinzena, né? Eu nasci e cresci no Complexo da Maré e a minha realidade era essa. Então, eu cresci vendo ela, tendo esse cuidado, e eu fui aprendendo. Então, eu aprendi a fazer a minha sobrancelha, a cuidar da minha unha, e teve um tempo que eu passei a fazer isso nela. Aí, por onde ela andava, as pessoas perguntavam: quem que fez a sua sobrancelha? Quem que fez a sua unha? Aí ela falou assim: minha filha. Aí as colegas dela: então manda ela vir aqui. Então já foi o meio de eu ganhar o meu dinheirinho. Então, eu via que isso me dava prazer. Eu via as pessoas transformadas, né, com a beleza. Então eu cuidava também da minha sogra, eu pintava o cabelo dela, eu fazia a sobrancelha. Então eu via essa autoestima que elas tinham e me deixava muito alegre. Então eu fui seguindo e me profissionalizei como cabeleireira, né, profissional. Eu tive meu espaço de beleza e o meu encontro com a maquiagem surgiu aí, né? Eu fui procurar um serviço de maquiagem para agregar no meu espaço, né, para os clientes terem mais opções de serviços. Então, eu fui trabalhando,
fazendo as maquiagens e eu vi que eu tinha uma conexão, né, maior, eu queria aprender mais sobre a maquiagem. Então, foi quando eu já estava pensando não trabalhar mais como cabeleireira e me dedicar só à maquiagem. Então, foi um desafio para mim, né? Algumas pessoas me olhavam meio assim, não falava, mas os olhos diziam, você vai largar o seu espaço, o seu salão, para você ficar só, né, na make. Então, realmente, foi um desafio, porque eu já tinha o meu espaço, Você teve que abrir eu já mão. tinha a minha clientela, mas o amor pela maquiagem falava mais alto. E acreditar que você, o seu sonho ali, o que você sabe fazer. Isso é verdade. Quando a gente acredita, a gente vai lá fazer. Isso, aí foi quando, né, veio a pandemia, parou tudo, e eu fiquei ainda estudando em casa, e quando eu retomei, eu só retomei com a maquiagem, né, e eu fui fazendo os meus trabalhos, e além das minhas maquiagens social, né, eu também trabalho com a moda, publicidade, editoriais. Esse ano eu tive o privilégio de trabalhar no Carnaval, que foi assim uma experiência ótima, divertida, porque foi é a maquiagem artística, né? Onde eu lidei assim com lúdico e foi muito bom. Foi algo diferente. E eu também ministro aula de automaquiagem, também onde eu tenho muito amor, né? De passar para as mulheres a importância de se cuidar, porque a automaquiagem é uma ferramenta, né, que vai realçar a beleza. Hoje a gente vê que todas as mulheres estão aqui, maquiadas. Então, é uma ferramenta que está presente no dia a dia, ou para trabalhar, ou para a faculdade, ou para uma festa, ou para um evento especial, como uma noiva, uma debutante. E também eu faço parte também do sonho de quem sonha, né? Uma noiva, uma debutante. Então, eu me sinto assim, realizada. E a automaquiagem, né, que é o meu propósito, que eu costumo dizer que é a beleza com propósito, make com propósito, é não só a pintura de um rosto, né, mas o que ela faz. A maquiagem é o autocuidado que faz a mulher voltar, olhar para ela, porque no dia a dia a mulher ela tem 1001 utilidade. Se ela é do lar, ela tem que administrar seu lar, casa, é marido, é filho, e muitas vezes chega no final do dia, ela não se olha nem no espelho, nem penteou nem o cabelo. Então, eu falo da maquiagem com propósito, que é muito além de pintar um rosto, de realçar sua beleza. É voltar para si, é ter o seu amor próprio, se enxergar, né? E que a maquiagem é uma forma assim de expressão, de autoconfiança, de segurança. E é isso, né? Obrigada, Cris. E olha, é verdade. Quando a mulher ela está se sentindo para baixo e ela vai no cabeleireiro, ela vai numa manicure, ela faz uma maquiagem, ela se sente outra mulher, ela se sente valorizada, né, bonita. Isso é realmente importante mesmo, Cris. E outra coisa que eu queria falar, quando a Cris começou a falar, né, como surgiu a maquiagem na vida dela, nós nascemos com os nossos sonhos. E quando Deus aprova os nossos sonhos, Ele torna possível. E Ele vai dando, sabe? Ele vai mostrando para você, Ele vai falando, ó, é por aqui, vai por ali que você vai se dar bem. Então, veja qual é o seu sonho. Se você é uma maquiadora, uma manicure, uma cabeleireira, se você gosta de cozinhar, pode ser uma gourmet, né? Então, vá em busca dos seus sonhos. Então, eu quero dizer assim, uma mensagem para as pessoas de casa: não limite seus sonhos,
Não tenha medo de fazer o que o seu coração faz pulsar. Se você está em algo que não te faz feliz, que não te realiza, não tenha medo. Porque hoje, graças a Deus, eu tenho meu trabalho internacional como maquiadora, eu também sou penteadista. Hoje eu conquistei isso e, assim, os sonhos, eles não podem parar. Se você tem, assim, algum objetivo, algum sonho, acredite em você, porque o que você faz com amor, ele vai se frutificar. Então, basta você acreditar, se dedicar, que você vai conseguir. Basta acreditar em você, nos seus sonhos e prosseguir. Estamos aí nessa jornada. E também quero agradecer a Luísa por esse convite, por poder compartilhar um pouco da minha história. E obrigada, Eu que Luísa. agradeço a você, viu? Agradeço mesmo. Vamos lá? Gabi. Então, primeiro agradecer pelo convite, por estar aqui com essas mulheres maravilhosas, extraordinárias, brilhantes, não só mulheres, mas mãe, né, trabalhadoras. Enfim, vou falar um pouquinho da minha trajetória. Da sua trajetória. Da minha trajetória. Então, Luísa, eu fui mais uma brasileira, nascida no interior de São Paulo, Ourinhos. A estrutura da minha família era meu avô, ele faleceu, né? Eu tinha 9 anos de idade. Então, a nossa vida desmoronou, financeiramente falando. Enfim, todos os filhos teve que sair para a rua trabalhar, porque senão não tínhamos nem uma casa para morar, nem para pagar um aluguel. Então, cada irmão seguiu sua vida. Lógico, eu muito pequena ainda com a minha mãe, certo? E passei um período muito difícil e comecei a trabalhar muito cedo. Então, que surgiu uma faxina na casa da vizinha, eu ia. Era a sorveteria do seu Zé, precisava de alguém para lavar a calçada, eu ia. Então, comecei a minha carreira de trabalho assim, mais uma brasileira trabalhando e em qualquer área eu estava aceitando, porque eu precisava. Ao longo da minha vida, aos meus 10 anos, fui morar com uma irmã em Curitiba para ajudar ela com o filho e passei a ajudar a criar meu sobrinho e cuidar da casa. E logo aos 16 anos, consegui meu primeiro emprego de carteira assinada, fui balconista de panificadora e com 3 meses de empresa já virei gerente, com 16 anos. Enfim, minha vida deu um passo. Aos 18 anos, entrei numa empresa indústria de cosmético, consegui fazer um curso técnico de meio ambiente, porque eu não tinha condição de pagar uma faculdade e não consegui entrar na pública, porque eu não tinha muito tempo para estudar, precisava trabalhar. Com isso, nessa empresa deslanchei também. Comecei como operária, né, linha de produção. Estudei, me formei, trabalhei nessa empresa como técnica de meio ambiente. Passei depois na área de desenvolvimento de cosméticos. Eles me proporcionaram a faculdade de biotecnologia, mas infelizmente não era o que eu gostava. Mas desde menina, sempre tinha um sonho dentro de mim, que era a área de gastronomia. Mas a vida não me permitiu fazer a faculdade. Mas o dono dessa empresa, na época, ele me pagou um curso técnico de gastronomia. Aí eu realmente achei que eu tinha me achado. Mas na verdade, isso era um sonho, é um amor que eu tenho, mas não é a profissão que eu hoje queria para mim. Mas no andar da carruagem fui descobrir que a gastronomia era mais amor, não profissão. Sim. Tá? Nisso conheci meu esposo e vim parar no Rio de Janeiro. Hoje já moro 14 anos aqui. E nessa minha trajetória do Rio, eu tentei várias áreas. Fiz curso de cabeleireiro, fiz curso de manicure, vou montar um salão. Não deu certo, não era o que eu tinha que ser. Pulei para outra situação. Montei o restaurante, voltou a situação da gastronomia. Não deu certo, gente. Fali, deu tudo errado. Mas veio a pandemia. Me deu uma depressão devido aos problemas, né? Que não deu certo, as decepções. Mas enfim, ganhei, venci a depressão. E como eu sou uma pessoa que não para, eu um dia sentada no meu sofá, via semijoias. Eu falei, poxa, eu acho que é isso que eu gosto. O mercado que está crescendo muito. Né? Eu falei, eu gosto de me arrumar,
Eu gosto de botar um acessório, me sentir uma mulher poderosa, maquiada, cabelo. Então, todas as profissões aqui é tudo ligado à nossa autoestima, à nossa vida, né? Tanto na profissional como na particular. E me dei esse estalo. Eu simplesmente saí da minha casa, mas eu não sabia produzir, porque eu queria produzir, eu não queria revender, eu queria ter a minha marca, o meu estilo, entendeu? E fui estudar, investir, lógico. Gente, eu comecei vendendo prata 925 e lucrando muito pouquinho, pegando para revenda. Fui investindo devagarinho, tropeçando, né, no meio do caminho, gastando. Tive que investir, não interessa, gente. Não fala, não vou conseguir, consegue. Nem se for para você pegar R$300 do vizinho, parcela, arruma um cartão. Dá para vencer, não desista. Muitas meninas ficam no meio do caminho porque vem o desânimo e vem aquela pessoa que faz você desistir dos seus sonhos. Não deixe. Isso aconteceu na minha trajetória toda, tá? Amigos, família, sempre tem um. Enfim, hoje estou aqui, sou a Gabi Chique, sou a CEO da minha marca, tá? Tá emocionada, gente. Sou a CEO da minha marca e sou grata estar aqui podendo falar um pouco da minha trajetória de vida. E é isso. E hoje existe a Gabi Chique na minha vida. Cada dia é um leão para matar, mas não podemos desistir, tá? Mulheres, você que está aí nos assistindo hoje, não desista dos seus sonhos. Nada é impossível pra gente. Você quer ser uma mulher extraordinária, como todas essas aqui que vocês viram? Não deixe ninguém acabar com seu sonho. Vá e conquiste. Bem, vocês viram aí que nada é impossível para quem quer vencer? A história da Gabi, né? A história da Cris, a história da Rose, a história da Alessandra, a história da Carol. E Rose Cabral, que é a nossa psicóloga, que já deu entrevista, né, pra gente. Ela já contou a história dela e quem segue o programa já sabe quem é Rose Cabral. E ela está aqui na roda de mulheres extraordinárias porque ela vai dar opiniões e vai também dar conselhos para você que está em casa, tá? Mas antes da Rose Cabral falar, eu queria falar uma coisa para você. Tem pessoas que não acreditam em si porque outras falam assim, não, você não consegue não. Sabe? Porque a pessoa não acredita em você, mas você tem que ser mais forte e acreditar em você. Porque tudo está aqui na sua mente. É psíquica? É. Mas ela não tem o poder de destruir você. Só se você deixar. Não é verdade, Rose? Luísa, é verdade. A todas as convidadas do programa de hoje, que com certeza você aí que está assistindo, se identificou com a fala de uma delas, ou talvez duas, ou talvez você seja um pouquinho de cada uma dessas mulheres aqui. E esse programa, né, esse quadro aqui no programa da Luísa, tem essa importância. Então, é uma sessão de terapia. Sinta-se à vontade também, aí de onde você está, de abrir o seu coração e de entender que você não está só na sua caminhada, você não está só com os seus problemas e as suas demandas. Aqui, nos relatos de hoje, várias situações e circunstâncias transpassaram a vida dessas mulheres. A condição social, o racismo estrutural, a diferença no gênero, que a gente encontra em profissões, o lugar da mulher, que dizem que não é lugar da mulher. Então, nós tivemos aqui dentista no Exército, a advogada agora numa posição na OAB, a arquiteta que trabalha, que mexe com obra, aquela que superou, aquela que abandonou um negócio para investir no seu sonho, para inspirar você. Para que você que está aí nos assistindo entenda que sim, toda a trajetória é feita, pautada também em dores. Esse programa hoje está sendo de muita importância para entender que, enquanto nós estivermos no domínio e no controle daquilo que vem na nossa mente, e saúde mental é muito importante. Saúde mental é importante. Autoestima é importante. Amor próprio. Confiança. Deixar de lado palavras que desanimam. Deixar de lado palavras que tentam o tempo todo nos desanimar.
Quando dizem para cada uma de nós aqui, mulheres, e você também que está aí, que diz que você não pode, você não consegue, você não é digna. Você não é digna por causa da tua origem, você não é digna por causa da cor que você tem, você não é digna porque você não tem uma formação. Então, as opiniões, elas são diversas. Mas existe algo que cada uma dessas mulheres aqui entendeu e colocou em prática: o seu talento. E você também tem um talento. Você também tem uma potencialidade. E quando nós entendemos, compreendemos a potencialidade que temos e não permitimos, e sim, isso é uma decisão sua, isso é uma decisão de cada uma de nós. Nós precisamos decidir que, em primeiro lugar, está o nosso querer, o nosso sonho e a nossa vontade. E quando nos colocamos e nos posicionamos, a vida, ela também dá os seus revés. Então, você que está hoje aqui nesse programa, vem com a gente, continua aqui conosco. E no programa de hoje, nessa oportunidade que a Luísa Freitas tem dado a cada uma de nós, e a você também aí que está nos assistindo, de entender e compreender que aquela voz ou aquela palavra que vem para te desanimar, ela precisa ir para algum lugar. Então, se o problema for depressão, se o problema for racismo, se o problema for sexismo, porque isso não é exclusividade, todas nós mulheres, na sociedade, desde que o mundo é mundo, tem que vencer várias barreiras e várias dificuldades. E o que a gente está propondo aqui, com esse trabalho de equipe, com essa terapia de grupo, aí dentro da sua casa, é que você se inspire e que a fala de cada uma aqui seja o pontapé inicial para você se levantar de onde você está, colocar uma roupa, colocar um batom, né? Decidir estudar, decidir trabalhar, decidir vencer a depressão, decidir vencer a estigmatização que tentam colocar sobre você. E, com certeza, a tua vida, a tua história, ela vai mudar. E depois desse dia aqui, eu tenho certeza que essas mulheres extraordinárias, essas estrelas extraordinárias, inspiraram você a brilhar também. Então, brilhe. Então, você gostou de ouvir todas essas mulheres e depois do depoimento aqui maravilhoso também da doutora Rose Cabral? Então, assista ao programa Faces da Beleza. Wander Gomes, um artista maravilhoso. E olha que ele faz uns quadros que eu nunca vi igual. Uma técnica no vidro. Mas isso eu vou deixar para ele explicar. Wander Gomes, tudo bem? Tudo bem. É um prazer ter você aqui no meu programa. Prazer meu. E já não é de hoje que eu te conheço, né? Inclusive eu já ganhei um quadro dele de presente. E esse homem aqui, ele faz quadros para famosos. Fala um pouquinho da sua técnica pra gente. Então, é uma técnica que foi criada por mim, né, da minha própria autoria. É uma técnica que eu batizei como desenho esculpido em vidro, onde eu faço esse trabalho raspando a tinta do vidro. E ao longo da minha carreira passei por técnicas como a aerografia, né, é outra técnica que eu domino também, que são os desenhos realistas, paredes, quadros, tela, papel. Hoje eu sou um desenhista completo porque não só faço essa técnica, como também utilizo esse trabalho também nessas diversas superfícies. E o meu trabalho mesmo principal é esse, hoje. É o trabalho que é a própria identidade, uma técnica única e exclusiva que foi feita por mim mesmo. Criar, inovar, se renovar cada dia. E essa técnica do Wander, ela se renova cada dia, não é mesmo, Wander? Isso aí. Fala para o pessoal os teus quadros, para quem você já fez. Já fiz quadro para vários artistas, David Brasil, Milton Gonçalves, jogador Adriano, Imperador, Paquetá, já saí em várias matérias, jornal O Dia, já fiz trabalhos também, exposições também, Biblioteca Parque, saí numa matéria
completa no jornal da Paloma Poeta, né, no programa da Paloma Poeta na Record, onde contei ali toda a minha trajetória. Enfim, durante a minha carreira foram vários artistas que, se eu for citar aqui, é muita gente que eu já fiz trabalho. E até hoje, o último trabalho que eu fiz foi por Carlinhos Maia. Foi um trabalho também incrível também, que ele gostou muito. E continuo fazendo trabalho para os artistas e para o mundo lá fora, ok? Te agradeço por você estar aqui. Fala as tuas redes sociais aí pro pessoal. Então, minhas redes sociais é Facebook, Vander Gomes, Instagram, Vander Gomes Artista. E é isso, entendeu? TikTok, Vander Gomes. É isso. E eu tive o privilégio de ganhar um quadro dele. Eu coloquei bem na cabeceira da minha cama, sabe por quê? Porque, como eu disse, o quadro dele é criativo. E cada dia que eu olho para aquele quadro, eu crio demais. Obrigado, Gabriel. Obrigado, eu que agradeço. Suas redes sociais você já falou, não é isso? Já falei. Então, obrigado, obrigada Luísa. a você. Foi um prazer tá? estar aqui com você.